Vamos à nossa tão polêmica questão 2. Eu vou resolver a questão 2 usando o calor específico do alumínio, que é 0,22. Paulo, por que você vai fazer isso? Porque usando em função de C vai dar uma conta absurdamente grande e desnecessária para o conhecimento de vocês agora. Mas aconselho que vocês refaçam a questão das duas maneiras. Questão 2. Uma haste de alumínio de 4 kg e 0,5 metros de comprimento está a uma temperatura de 100 graus. Em um determinado instante, a haste é colocada em um balde de isopor, que contém 50 kg de água a 0 graus. Considere que a condutividade térmica do isopor é muito baixa, de modo que é possível desprezar as trocas de calor pelas paredes dele. Letra A, ou seja, rapidinho, fazendo uma observação. Quando ele fala que essa condutividade térmica do isopor é muito baixa, de modo que é possível desprezar as trocas de calor, isso significa que nós temos um recipiente adiabático. O que é um recipiente adiabático? Ele não recebe e ele não dá calor para o meio externo. Lembrem-se disso sempre. Letra A. Qual a temperatura de equilíbrio térmico da água com alumínio? Qual a temperatura de equilíbrio térmico? Falei de equilíbrio térmico. O que eu lembro? Calor cedido mais calor recebido igual a 0. Isso aqui é o que o equilíbrio térmico me fala. O equilíbrio térmico entre dois corpos. Quem é calor cedido ou calor recebido? Calor do corpo 1 mais o calor do corpo 2 igual a 0. Ou, se vocês preferirem, calor do alumínio mais o calor da água, porque o recipiente é um recipiente adiabático, ele não troca calor. Se o recipiente trocasse calor, vocês teriam que colocar aqui mais o Q do recipiente igual a 0. Sabendo disso, o alumínio, eu tenho aqui minha haste de alumínio. Ela tem 0,5 metros de comprimento. Ela tem uma massa de 4 quilos. Ela está a uma temperatura inicial de 100 graus Celsius. Eu pego essa haste, tenho aqui um recipiente com água, não é gelo, e essa água, ela está a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. Essa água, ela tem uma massa de 50 quilos. Pego esse cara, venho aqui e coloco um pedaço dele dentro dessa água. Quando eu coloco essa haste aqui dentro da água, quem está com a maior temperatura? A haste está com uma temperatura maior que a água. Quem cede calor para quem? A haste cede calor para a água. Então vai chegar no momento que eles vão ficar ali um bom tempo e os dois vão ter a mesma temperatura. Ou seja, a temperatura final dos dois vai ser a mesma. É isso que a gente vai encontrar aqui no equilíbrio térmico. Qual a temperatura de equilíbrio térmico? A temperatura final. Observação. A água muda de estado? Não, ela só vai receber calor. O alumínio, ele muda de estado? Não, ele só vai perder calor. Então, eu tenho calor específico para ambos os corpos. Massa do alumínio vezes o calor específico do alumínio vezes a variação de temperatura. Mais massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água igual a 0. Massa do alumínio, 4 quilos, 4.000 gramas, vezes o calor específico do alumínio, 0,22, vezes a variação de temperatura, temperatura final que a gente quer descobrir, menos a temperatura inicial dele, 100 graus, mais massa da água, 50 quilos, 50.000 gramas, vezes o calor específico da água. Vou apagar aqui, tá, gente? Só para explicá-los.
vezes o calor específico da água, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial, igual a zero. Resolvendo essas contas, eu fico no final com 88.000 dividido para 50.880. Minha temperatura final vai ser, então, aproximadamente 1,7 graus Celsius. Então, essa é a temperatura de equilíbrio. E essa é a resposta da nossa letra A. Beleza. Agora, vamos para a nossa letra B. Lembrem-se, antes mesmo de ler a letra B, eu já digo a vocês, na maioria das questões, toda vez em que nós temos letra A e letra B, a resposta que nós encontramos na letra A, nós provavelmente iremos usar na letra B. Então, prestem atenção no que se pede na letra B, sempre. Letra B. Qual a variação de comprimento da haste após o estabelecimento do equilíbrio térmico? Primeiro, vamos lá. Nossa haste, ela tinha um comprimento de 0,5, com uma temperatura inicial de 100 graus Celsius. Eu peguei e deixei essa haste com uma temperatura final de 1,7 graus Celsius. Da mesma forma em que quando nós aquecemos o metal, ele dilata, quando nós resfriamos ele comprime. Então, a tendência é que essa haste, ela diminua de tamanho, beleza? Isso é só pra gente já ter ideia de que o valor que a gente encontrar no final não pode ser maior que isso. Beleza. Ele fala, calcule a variação de comprimento da haste, ou seja, ele pede a variação. Ele pede justamente essa variação L aqui. Eu tenho que isso é o meu L inicial e isso aqui é a minha variação. E ele quer descobrir o quanto variou, para mais ou para menos. Mas nós já sabemos que essa variação é para menos. Então, eu tenho uma dilatação linear. Paula, por que dilatação linear? Em nenhum momento ele me disse que dilatava o comprimento e a espessura para ser uma dilatação superficial. Ele não me disse em nenhum momento que dilatava o comprimento, a espessura e a altura para ser uma dilatação volumétrica. Então, ele só disse que dilatava uma dimensão dessa haste, o comprimento. Variação linear. Isso aqui é o que a gente quer saber. O comprimento inicial é 0,5. Lá no final da prova, ele deu que alfa valia 2,4 vezes 10 elevado a menos 5. É isso mesmo? Deixa eu lá conferir, porque eu não sei se é isso. Isso aí. Coeficiente de dilatação do alumínio. É exatamente isso aqui, vezes a variação de temperatura. Quem é a variação de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final, 1,7 menos 100. Variação de comprimento. Quando vocês fizerem essas contas, vocês vão ter o seguinte resultado. Metros, lembrem-se que isso aqui está em metros, ou você simplesmente pega, multiplica isso por 1000 e vai ficar com menos 1,17 milímetros. Pode deixar assim ou assim, não tem a menor importância. Uma observação. Nessa questão, ele pediu qual a variação. Isso aqui é variação.
Mas se ele tivesse pedido assim, qual o comprimento final da haste? Ou depois do equilíbrio térmico, qual o comprimento da haste? Quando ele fala assim, ele quer esse comprimento final aqui. Aí o que vocês vão ter que fazer? Variação de comprimento é igual a comprimento final menos o inicial. O final vocês teriam achado, o inicial vocês já saberiam, iam passar isso aqui, 0,5 menos 1,17, isso me dá 0,5 menos 1,17, opa, 0,5 menos 1,17 me dá menos 0,67. Ou seja, esse seria o meu comprimento final. Beleza? Mas não é isso que ele pede. Ele pede, nesse caso, a variação. Então, essa questão era uma questão, assim, para vocês tirarem 2. Infelizmente, aconteceu o problema lá do coeficiente. Mas tudo tem solução.